Se a gente produz milhões de sacos dia, sem vácuo, e ninguém tem reclamação, nós temos testes bromatológicos acontecendo todo dia, com resultados maravilhosos, por que eu tenho que pensar que tem que ter vácuo na silagem? Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vou responder algumas perguntas que são bastante presentes no canal. Vamos lá! Quanto tempo dura a silagem ensacada? Em ensaios da Emater, em conjunto com a Embrapa, se fez uma testagem de até 4 anos. Quais são os determinantes para que dure bastante tempo? Primeiro, o invólucro, o saco, não pode ser rompido, então não pode ter furo, não pode rasgar. Então o saco estando fechadinho, você vai ter uma data não estipulada, pode ser 5, 10 anos, né? Depende. Então o plástico é que vai determinar mais do que qualquer coisa, ou o rompimento do saco por algum motivo, né? Encostou em alguma coisa, manuseou, enfim. Não entrou ar, enquanto o plástico não deixar entrar ar, vai estar ali como se fosse uma conserva. Então, gente, para nós entender a silagem ensacada, eu vou usar o exemplo de um frasco de pepino. Você tem uma conserva de pepino dentro de um vidro. Enquanto você não deixar entrar ar, mexer na tampa ali e entrar ar para dentro daquele vidro, aquele pepino vai ficar conservado 5, 10, 15 anos. A mesma coisa é a silagem. O ácido é que faz, né? O meio ácido faz uma conserva com a silagem da mesma forma que o pepino. O pepino está dentro do vinagre, é uma água ácida e está sem entrar oxigênio. No momento que entra oxigênio pela tampa, ele começa a entrar num estágio de degradação, oxidação e vai aos poucos azedar. A mesma coisa acontece então com outras conservas que a gente faz. A ausência do oxigênio é que faz a diferença. Então, para a silagem é assim que funciona. Então um saco bem vedado, um saco que eu não mexo, que ele não tem furo, ele vai durar anos e anos. Testado 4 anos. Algumas pessoas me questionam sobre o saco preto, saco de cor escura, principalmente o preto. Por que não se pode usar? A gente tem vídeos falando em vários momentos sobre a questão do saco escuro, do saco principalmente o preto. Primeiramente, ele vai trazer todo o calor de fora para atingir a silagem. Então a temperatura da silagem vai ficar muito alta. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, os sacos pretos, em geral, são sacos reciclados de baixíssima qualidade. Então eles têm um cheiro muito forte, vai atingir a silagem. Então, ao contrário do saco preto, quando a cor é clara, principalmente o branco, o sol, ele não vai atingir a camada externa, ele vai refletir como se fosse um espelho. Então o mais indicado é o branco e na composição a gente indica o virgem. Por quê? Porque a qualidade do plástico, a elasticidade, a durabilidade fazem a diferença. Então, um reciclado, ele é um uso único, que a gente chama, né? É um descartável. A nossa empresa há algum tempo já deixou de trabalhar também com o reciclado, a gente trabalhava com alguma coisa de alta qualidade, mas a gente quer trazer para você a extrema qualidade, a ponta de cima. Então, trabalhamos só com saco virgem, branco, de ótima qualidade. Então, quer acertar? Saco branco e virgem. Aí você vai fazer a diferença na tua silagem. Sobre o peso do saco, existe muita dúvida. Muitas pessoas chegam até nós querendo produzir um saco de 40, 50 quilos. Eu não recomendo. Por quê? Primeiramente, nós temos que pensar na saúde do teu operador ou da sua saúde, quem vai operar, né? Quem vai trabalhar com esses sacos. Legalmente, na legislação do trabalho, hoje já está em texto de lei 20 quilos para manuseio manual. Acima disso, tem que ter algum equipamento para poder manusear o peso excedente sendo acima de 20 quilos. Ou seja, um saco de 25, 30, 50 quilos teria que ter um aparato com rodas, teria que ter algum equipamento, algum carinho, alguma coisa para poder movimentar. Então a legislação trabalhista é o primeiro item que eu falo para vocês. O segundo item, não menos importante, é a tua saúde, a saúde do teu funcionário que está ali fazendo a tua empresa, a tua propriedade, a teu negócio crescer. Então tem que se preocupar nessa questão da saúde também. E por último, na questão do peso, é a fragilidade que o saco tem. Ele foi projetado para 30, 35 quilos. Se você ultrapassa isso, você vai estar ultrapassando os limites que ele tem da composição dele física mecânica, né? Ou seja, ele vai esticar mais, ele pode romper e ele pode também criar passagens para oxigênio que vão afetar a tua silagem. Você pode até perder aquela silagem daquele saco que foi afetado. Então, vamos trabalhar com um peso mais tranquilo. A embalagem é cara, gente? É cara, não é barata não.
Mas se você compra embalagem boa, de qualidade, virgem, ela vai ter uma durabilidade de mais vezes. Então você vai dividir por 3, 4 vezes que você... ela acaba saindo por um preço muito bom. Fechar a embalagem, fechar o saco com a seladora, aquela de calor, aquela que ela fecha aqui em cima do plástico, queima ele, cria, né, um filete aqui de costura. Costura de calor, costura de fusão do plástico. Funciona bem. Gente, não funciona por motivos óbvios. Primeiro, você perde muito tempo para colocar na máquina, ajeitar o plástico para conseguir fazer o trabalho. A segunda questão é que, quando eu enchi o saco de silagem, eu vou fazer a costura aquela aqui, certo? Bem em cima aqui do saco. Imaginamos que isso aqui é um saco. Só que aqui fica a umidade da silagem, fica farelinhos aqui, que vão deixar o oxigênio entrar e sair. Então não fica bem vedado, gente. Eu não aconselho, né? Primeiro pelo tempo que você vai perder, né? Você tem que criar um sistema muito otimizado para conseguir fazer de forma rápida o fechamento do saco nesse sistema. E segundo que a vedação ela vai ficar deficiente numa quantidade bastante grande de sacos. Eu nunca aconselhei, vai de enforca-gato, né? Vai do lacrezinho, que é o mais rápido e eficiente. Assiste o vídeo. Demos um vídeo aí de fechamento de saco, para você não errar. Uma lenda, né, eu chamo de lenda, muito presente, né, na agricultura é a ideia de vácuo na silagem. Se a gente produz milhões de sacos dia sem vácuo e ninguém tem reclamação, nós temos testes bromatológicos acontecendo todo dia, com resultados maravilhosos, por que eu tenho que pensar que tem que ter vácuo na silagem? Se vai fermentar no saco, o vácuo só vai prejudicar. Então, temos que entender como é que funciona a fermentação no primeiro estágio. No primeiro estágio, ela transforma o oxigênio em gases para deixar o ambiente inerte, sem oxigênio, e ali para frente vai começar a criar um ambiente ácido que vai conservar a tua silagem. Então, é um processo químico. Agora, se tu vai ensacar uma silagem já fermentada, aí sim, aí o vácuo vai fazer a proteção para que ela não venha a degradar, perder qualidade. Aí tudo bem, mas aquela que vai fermentar no saco, o vácuo só vai causar problema, principalmente porque você vai criar uma pressão negativa e o oxigênio volta a entrar e ele entrando de volta. Bom, gente, tem um vídeo no canal que saiu recentemente sobre esse assunto, onde eu mostrei na prática. Então, categoricamente, vácuo é irrelevante para a silagem, tanto que é muito claro que se todo mundo faz silagem e não tem problema, nós estamos falando de silagem sacada, por que eu tenho que me preocupar em fazer vácuo na silagem? Lenda. Para muitos, resta a dúvida, por que a silagem sacada seria ou é o melhor método de conservação de silagem? A primeira coisa que nós temos que entender é que ele é o único método que consegue vedar eficientemente aquele ambiente que a silagem está. Então, se eu vou fazer a silagem aqui no chão, eu tenho que criar um ambiente com lona, terra e tentar vedar a entrada de oxigênio. Mas ela acontece, então eu tenho camadas, tenho perdas que vão de 10 até 40 e situações até de perda total da silagem por má vedação, porque um animal subiu em cima, por N situações. Quando eu tenho uma trincheira, que é dentro do solo ou dentro do concreto, eu tenho uma situação um pouco melhor, porque daí eu tenho uma vedação melhor e eu tenho uma condição melhor de também compactar mais. E por que a compactação é tão importante na silagem fora do saco e não é importante dentro do saco? Justamente porque fora do saco, aqui no ambiente externo, eu tenho que criar meios que o oxigênio não entre na silagem. Então, quanto mais compactado, menos ele consegue entrar no meu monte de silagem, entrar aqui no bolo, eu chamo de bolo. Quanto menos compactado, mais ele consegue, então, entrar e produzir o resultado de perdas, né? Então, gente, quando eu tenho um saco de silagem e ele foi vedado da forma eficiente, aqui eu tenho a conservação de uma silagem por até 4 anos. Ou o tempo que o plástico resistir, ou até o momento que alguém furou esse plástico. Então, esse é um método que não permite entrada absolutamente de ar, a não ser que eu crie uma passagem para o ar. Então, a vedação e a forma eficiente de manter o oxigênio longe da silagem é que faz desse método o melhor deles e é onde eu tenho a perda praticamente zero. Não vou dizer 0% de perda, porque existem, né? Para quem não fecha bem, perde um pouquinho em cima, mas quem faz 100% certo, do jeito certo, tem 100% de aproveitamento da tua silagem. Então é por isso que a silagem sacada, ela é hoje o melhor método conhecido pelo homem. Mas ela não deixa as outras inválidas, porque tem gente que não tem condições de fazer milhares e milhares de sacos, então ele vai trabalhar com
a trincheira, ele vai trabalhar com outros, vai trabalhar com silo bolsa, então existe N possibilidades. Todas elas requerem cuidado e atenção de fazer do jeito certo. É o manejo, palavra manejo, que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. Hoje ficamos por aqui. Sempre que tiver pergunta ali no comentário, eu estou esperando você para poder responder. Likezinho ajuda o canal e se inscreva, assim você recebe sempre a notícia da forma correta, da forma límpida e transparente como a Silari quer levar para você. Certo, gente? Até mais!